Youtuber, gente, mas eu sou professor, o show tem que continuar. Bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá que hora você estiver vendo esse vídeo. Meu nome é Hugo Braga e hoje nós vamos falar um pouco a respeito dos pronomes. Bom, na revisão das categorias morfológicas, aquela possivelmente que a maior delas é a classe dos pronomes. Pronome é um termo que está relacionado aos substantivos, não é? Porque ele pode tanto acompanhar quanto substituir o substantivo, o nome. Por assim dizer, para nós, na gramática, nome é sinônimo de substantivo. Então, pronome é aquele que acompanha ou substitui o substantivo. Como existem 7 diferentes tipos, aqui inicialmente só como exemplo para vocês, nós vamos estudar separadamente, né, as características e as funções. Na aula de hoje, a ideia é que a gente revise as duas mais fáceis, a classe dos pronomes pessoais e dos pronomes possessivos. Então, vamos lá só para que a gente relembre aqui a ideia, né, por trás de cada uma dessas classes. Os pronomes pessoais são aqueles que a gente diz do caso reto ou do caso oblíquo, os pronomes sujeito ou os pronomes objeto. Ela não me ama, mas eu a quero bem. Né? O pronome sujeito aqui na frase, ela, e dois pronomes objeto aqui, os pronomes oblíquo, me e a. Tudo bem? Seguindo, então, só como exemplo, depois a gente fala das características de cada um deles, nós temos os pronomes possessivos, são aqueles que dão ideia de posse, né, de domínio. Meu pai não sabe onde está o seu relógio. Então, né, o pai, em tese, é meu, e o relógio, em tese, é dele. Né? Seu relógio, meu pai. Então, acompanhando aqui, geralmente, os substantivos, a gente tem os pronomes que dão ideia de posse, chamados pronomes possessivos. Os pronomes demonstrativos são aqueles que servem para indicar a localização no tempo, no espaço ou no próprio texto. A gente vai ver, né, na aula seguinte como eles se comportam em cada um desses 3 quesitos. Mas só para dar um exemplo aqui, né, aquela garota não sabe se encontra esse rapaz a esta hora. Né? Então, esse, aquele, né, e as suas variações, isto, isso, aquilo, esta, aquela, né? São chamados aí pronomes demonstrativos, que veremos mais detalhadamente a seguir. Os pronomes indefinidos, escrevi errado aqui, normal, o professor de português também troca letras quando está a escrever no quadro. Os pronomes indefinidos são aqueles que indicam uma quantidade incerta, né? Quando eu digo alguém, ninguém, todos, tudo, né? Alguns, vários, diversos, geralmente estou falando a respeito de quantidades indefinidas. E aí, esses pronomes, né, podem funcionar tanto como acompanhamento como substituto dos nomes, assim como os demonstrativos. Né? Olha lá, muitos alunos não fizeram várias atividades. Alguns já terminaram. Né? Nesses 2 casos aqui, o pronome acompanha. Nesse aqui, ele substitui o substantivo alunos. Analisaremos também depois a seguir. Então, muitos, várias, alguns, são 3 exemplos aqui de pronomes indefinidos. Os pronomes relativos são aqueles que servem para substituir o nome, evitando a sua repetição. Eles beberam suco. O suco estava delicioso. Para evitar a repetição do substantivo suco, eu uso o pronome relativo que. Eles beberam suco que estava delicioso. Aqui eu estou falando de apenas um suco, né? Essa vírgula aqui introduz uma oração subordinada adjetiva. É um conteúdo lá do 3º ano, né, da 8ª série, e depois do 3º ano que a gente aprofunda a seguir. Esse aqui é o que a gente chama de pronome relativo. Veremos outros exemplos também. Os pronomes interrogativos são aqueles que tradicionalmente nós usamos para fazer as perguntas. Né? Eles vêm no início das frases, o que, quem, quando, onde, como, por quê, para quê. Né? As perguntas feitas pelos pronomes interrogativos normalmente são respondidas pelos advérbios, que são aqueles termos que vão indicar as circunstâncias. Também um conteúdo que veremos a seguir, porque está relacionado mais à área dos verbos. Né? Então, quais as melhores matérias, quais são as melhores matérias, quem disse isso. São 2 exemplos de pronomes interrogativos. E, por fim, a gente tem os pronomes de tratamento. Os pronomes de tratamento têm um uso mais estilístico, por assim dizer, são aqueles usados para se referir a determinadas autoridades, né? Os chefes dos poderes, alguns cargos, né? O cargo de reitor, as eminências ou as santidades, né?
com relação aos títulos lá eclesiásticos relacionados à igreja, enfim, e até uma forma de tratamento que entrou para o nosso vocabulário quase como um pronome pessoal, né? Substituindo o tu em algumas regiões do Brasil, a gente tem o você. Então, Vossa Excelência deve responder aos cidadãos, né? Aqui nesse caso aqui é o pronome de tratamento que nós usamos para nos referir a algumas autoridades. O senhor não tem condições de governar, né? O senhor, a senhora é um substantivo, nesse contexto aqui está sendo usado para você se dirigir a alguém, né? Por isso ele funciona como pronome de tratamento. E o você, sabe ao menos que dia é hoje? É um pronome que evoluiu do tratamento dado lá aos nobres, a fidalguia, né? Em comparação com Vossa Alteza, que eram direcionados lá aos reis, às rainhas, né? Criou-se para os fidalgos de menor cargo, Vossa Mercê, que evoluiu, né? Para o Vós Mercê, que vocês já devem ter visto em novelas de época, né? De alguma maneira evoluiu em alguns lugares para o Vancê, em outros diretamente para o você, né? A gente tem o equivalente em espanhol, o usted, que a gente usa formalmente para se dirigir ao senhor, à senhora. No caso da língua portuguesa, ficou-se de maneira informal o você, que nós reduzimos até para o se. Tudo bem? Vou pausar para a gente ver então quais são os pronomes dessas duas categorias iniciais. Bom, continuando então, vamos detalhar um pouco a respeito do funcionamento dessas duas categorias. Os pronomes pessoais eles são divididos em do caso reto e do caso oblíquo. Os pronomes do caso reto são aqueles que substituem o substantivo e indicam a respectiva pessoa do discurso, né? Quando a gente aprende a conjugar os verbos, nós aprendemos que existem três pessoas, a primeira, a segunda e a terceira do singular, a primeira, a segunda e a terceira do plural. Eu, tu, ele ou ela, nós, vós, eles ou elas. Embora a gente não use o vós, né, esteja bastante restrito e as pessoas errem muitas vezes a conjugação, principalmente da segunda pessoa, do tu, ainda temos, né, essas 6 pessoas, essas 3 e essas 3 aí dentro da língua portuguesa. Eu fui ao cinema sábado. Eles sabem o conteúdo, né? Nos dois casos, o pronome substitui um substantivo, por exemplo, Hugo ou os alunos, e nos dois casos eles vão desempenhar o papel de sujeito. Eu fui ao cinema, eles sabem o conteúdo, né? O sujeito do verbo fui e o sujeito do verbo sabem, aqui, ó, nos dois casos, os pronomes substituem o substantivo. Existe uma tendência na língua portuguesa a topicalizar ou a repetir o sujeito, o que gramaticalmente é incorreto, embora na fala isso seja cada vez mais comum. Ela não gosta de esportes, a Eduarda, porque eu tirasse esse ela. Não gosta de esportes, a Eduarda. Né? Não precisaria sequer dessa vírgula aqui, ó, se não tivesse o ela aqui no primeiro caso. Quer dizer que a Eduarda não gosta de esportes. Mas a gente fala primeiro a ação e depois diz o sujeito. Então, quando a gente traz o sujeito para cá, a gente chama isso de tópico ou topicalização. Então, não é necessário, porque é uma repetição, né? Há uma repetição reforçativa, muitas vezes desnecessária. Como a gente já viu, existe o objeto pleonástico, mas existe também o sujeito pleonástico. Olha lá, da mesma forma. O Eduardo, ele não gosta de esportes. Ora, Eduardo é ele, né? Ele não gosta de esportes. Pode dizer, Eduardo não gosta de esportes, simplesmente. Eu não preciso fazer essa repetição, né? A não ser que eu queira reforçar muito, né, o pronome ou o sujeito. Isso é o que a gente chama de sujeito pleonástico. Cada vez mais comum na nossa fala. Né? Os pronomes do caso oblíquo são os equivalentes aos pronomes do caso reto. Então, a gente tem uma pequena tabelinha aqui. A gente tem os pronomes, né, fracos, que a gente diz átomos, né, de sílaba fraca, e os de sílaba forte, os tônicos. Os tônicos, normalmente, antes deles, existe uma preposição. Eles são precedidos de preposição, e como, né, estão acompanhados dessa preposição, quase sempre, mas nem sempre, é bom prestar atenção às exceções, eles funcionam como objetos indiretos. Já os pronomes átomos, como eles não têm preposição, eles podem tanto ser objeto direto quanto objeto indireto. Então tá aqui, ó. Pedro gosta de mim, não o vejo há tempos. Olha lá.
Com a transitividade, a gente consegue perceber que o verbo gostar, alguém gosta de alguma coisa, né? Pedro gosta da Maria, por exemplo. Da Maria seria um objeto indireto. Então, o mim substitui aqui, ó, um substantivo, né? Como ele aparece depois de um verbo transitivo indireto e é precedido de uma preposição, ele funciona como objeto indireto. Não o vejo há tempos. Não vejo o Pedro, não é? Olha lá, esse o aqui, ó, substitui Pedro. Então, muito cuidado, isso aqui não é um artigo. Esse o aqui não é um artigo. Ele é um pronome. Por que é objeto direto, professor? Por causa da transitividade do verbo ver. Alguém vê alguma coisa. Então, tá aqui, ó, VTD. O verbo é transitivo direto, né? E o o aqui, ó, desempenha o papel do Pedro. Então, ele substitui Pedro na função de objeto direto, porque eu não preciso de preposição para o verbo ver, né? Alguém vê alguém. Então, ele funciona como verbo transitivo direto. Beleza? Então, tá aqui, ó, eu, os átonos, justamente os fracos, primeiro, né? Me, te, o, a, nos, vos, os, as, né? E os tônicos do lado de cá, ó. Min, ti, lhe, se, si, conosco, convosco, né? De, se, si. Porque tem uns que tem mais, né? O caso da terceira pessoa, tem mais de uma forma diferente para fazer essa substituição pronominal. E quando acompanhado da preposição com, ó, comigo, contigo, consigo, conosco, convosco ou consigo. Repare, essas formas aqui, se, si, consigo, elas não variam, né, indiferente se está no singular ou no plural. Então, do lado de cá são os pronomes do caso reto, sempre vão desempenhar o papel de sujeito. Quando a gente chegar na sintaxe, vamos explorar melhor isso. E do lado de cá, os pronomes que desempenham o papel de objeto, que pode ser direto ou indireto, a depender ou não da necessidade do uso de uma preposição. Tudo bem? Assunto bastante tranquilo, né? Já visto em anos anteriores, mas que nós precisamos colocar aqui. Bom, os pronomes possessivos são aqueles que indicam a posse, e eles podem tanto acompanhar quanto substituir o nome. Coloco vários exemplos aqui para nós, né? Numa tentativa de colocar as 6 pessoas, né? As 3 pessoas do singular e as 3 pessoas do plural, para a gente tentar identificar. Então vamos lá. As minhas ideias são muitas. E as suas? Olha aqui, ó. Minhas, suas. Da primeira pessoa, né? No plural, meu, minha, meus, minhas, né? Seu, sua, seus, suas. Aqui da terceira pessoa, equivalente ao ele ou a ela, né? Olha aqui, ó. As minhas ideias. Aqui acompanha ou substitui? Acompanha, né? Os substantivos estão aqui, ó. Ideias. São muitas. E as suas? Aqui suas está referindo a qual palavra? Está se referindo a qual palavra? A palavra ideias. Então, aqui acompanha, aqui substitui. Isso vai fazer diferença quando a gente for analisar a função sintática. Aqui eu tenho um adjunto adnominal e aqui, né, eu tenho um sujeito. Bom, deixemos isso para adiante. Não te faças de bobo e cumpre tuas tarefas. Né? Eu quis usar o tu aqui, porque às vezes a gente tem essa dificuldade de fazer a concordância, né? Usa o tu com o lhe, o que é inadequado, porque o lhe é de terceira pessoa e o tu é de segunda pessoa. Então aqui, ó, eu usei aqui um pronome, né, do caso oblíquo aqui, ó. Não te faças, tu, né? Não te faças, ó, a concordância aqui, ó, de bobo. E cumpre, essa é a forma que é adequada para o imperativo, uma aula que também veremos relacionada ao verbo, e cumpre tuas tarefas, ó. Não poderia ser suas aqui? Não, por quê? Eu optei por usar aqui, ó, o pronome relacionado à segunda pessoa. Então, se eu uso o tu aqui, eu tenho que usar o tu também aqui, né? Tuas tarefas acompanhando tarefas. Seu exercício está certo, mas não o dela. Da mesma forma, aqui, ó. O meu, o teu, o seu. O seu quer dizer da terceira pessoa. O dele, né? E não de alguém com quem se fala, mas alguém de quem se está falando. Então,
seu exercício, o exercício, né, de alguém não está certo. Está certo, mas não o exercício dela. Aqui substituindo, ó. Seus, suas, dele, dela, deles, delas. Não é? As nossas são as melhores atletas. Aqui substituindo, né? As nossas atletas, aqui substituindo a palavra atletas, que vai aparecer aqui numa outra função adiante, né? Nosso, nossa, nossos, nossas. Ainda temos o vós, pouco usado, mas, né, que ainda existe. Aqui acompanhando o substantivo ousadia. O vosso, a vossa, os vossos, as vossas. Né? A gente está usando aí ou como uma forma de tratamento formal, que eu posso me referir a uma única pessoa, vós, né? Ou posso usar também na forma do plural, pensando em me referir a um grupo de pessoas, né? Como se fossem vocês. Vossa ousadia não tem limites. A ousadia de vocês poderia ser uma forma aqui, ó, mais informal de substituir o vós. As atitudes dele beiram a loucura, assim como as suas, né? As atitudes dele, aqui do singular, e aqui no plural, né? As atitudes de alguém são loucas, né? Mas daqueles que acompanham a atitude dele são ainda piores, assim a gente consegue perceber. Assim como as suas atitudes. Então aqui, ó, acompanha e aqui substitui. Tudo bem? Então, assunto muito simples, só para que nós consigamos relembrar, né? Pronomes pessoais e pronomes possessivos. A seguir, nós veremos os demonstrativos e os indefinidos, porque são um pouco mais complexos e têm regras um pouco mais difíceis, né? Mas que sem problemas nós conseguiremos aprender nas aulas seguintes. Muito obrigado, por hoje é só.